Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e nesse vídeo eu quero trazer para você uma reflexão sobre a semana que estamos passando, a Semana Santa, sobre a Paixão de Cristo, mas também sobre o autoconhecimento. E esse é um vídeo que eu já queria ter trazido aqui para o canal, um vídeo falando desde o início, né, do que para mim hoje é e do que se trata autoconhecimento. Então, para você que está chegando novo por aqui, para você que não conhece o que se trata autoconhecimento, vai ser quase que uma breve explicação. Vou contar um pouco da minha história, mas o quanto o autoconhecimento, o quanto as suas emoções, o quanto os seus pensamentos estão conectados à paixão de Cristo, ou à morte de Jesus Cristo, ou à Semana Santa, ou toda essa simbologia que a religião nos traz e nos trouxe, né, há milhares de anos. O que isso tem a ver com a expansão da sua consciência, com o despertar da sua presença, com o seu despertar para uma nova vida, o despertar da mudança daquilo que você quer em sua realidade também, porque foi exatamente assim que aconteceu comigo. Antes disso, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. E se você é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. O autoconhecimento chegou na minha vida de forma muito sorrateira, muito, de certo modo, sem eu perceber, que eu já estava praticando o autoconhecimento, que eu já estava, de certo modo, domesticando a minha mente, mudando a minha consciência para, ou preparando, melhor dizendo, a minha consciência para essa transformação interior, que é o que chamamos de despertar para a presença, ou despertar para o que realmente somos em essência. Todos nós aprendemos que a nossa mente é o motor, é a ferramenta principal que acaba criando a nossa realidade. E eu já tinha esse conhecimento desde muito cedo. Os primeiros livros que chegou até mim de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, foram realmente sobre mudança de realidade. Desde o livro lá The Secret, né, O Segredo, de Rhonda Byrne, que falava sobre a lei da atração, entre outros livros de Napoleon Hill, que foi um autor, né, um estudioso, um pesquisador, que ocupou muito do seu tempo a estudar as mentes mais brilhantes, mas muito voltado sim para a mudança de realidade, porque Napoleon Hill, embora ele tenha livros profundos de espiritualidade, como o livro Mais Esperto que o Diabo, o grande foco de todos os manuscritos que ele escreveu foi sim em busca de entender a diferença, né, de uma mente próspera, uma mente escassa, essa diferença de trazer para o mundo uma solução do porquê existem pessoas com muito sucesso e outras pessoas com pouco sucesso. Mas hoje aqui estamos falando principalmente do sucesso verdadeiro, daquele sucesso que o mundo material não vai nos trazer. E a expansão de consciência, esse despertar para essa realidade de olharmos aquilo que não está visível a todos, de ouvirmos de uma forma diferente tudo o que percebemos, de expandir o nosso campo de percepção realmente, de estarmos mais atentos também, não somente ao que acontece fora, mas o que está acontecendo aqui dentro, nas nossas emoções, nossos pensamentos. Então, a primeira ideia que eu absorvi e que fez muito resultado, trouxe muita mudança para a minha vida desde os 18 anos, foi realmente entender que a nossa mente é o motor principal para tudo que queremos ver na realidade. E com isso, eu passei a, de certo modo, entender que eu precisava criar na minha mente tudo o que eu queria ver na realidade. Bom, o campo da nossa mente e entender isso de forma íntegra, você realmente concentrar, trazer atenção para o que você está pensando, você organizar a sua vida em torno de, primeiro, organizando a sua mente, é muito valioso, tem muita sabedoria e existe realmente grandes transformações. Só que o que Jesus queria nos trazer, e aí já indo direto para o campo da espiritualidade, não estava ligado a uma transformação de realidade material, embora muitos dos milagres dele e muito do que a gente vê, né, tanto em filmes quanto nas escrituras, esteja voltado para essa realidade, né? Embora Jesus dizia que ele não era desse mundo, ou que esse mundo em si, que é o mundo material,
não era o mundo de Deus, ele sim usava da sua sabedoria e da sua conexão com o Pai para fazer muitos milagres, para trazer muitas transformações também para esse mundo. E ele mesmo fala que o mundo, né, ele não dependia do mundo, ou seja, ele venceu o mundo, né? Uma das grandes passagens dele, ele diz que eu venci o mundo. E vencer o mundo, nas palavras de Jesus, é a jornada de autoconhecimento de cada um de nós. Na época que eu estava abrindo a minha mente, a minha consciência, abrindo a minha atenção para assuntos como esse, assuntos profundos como esse, eu estava realmente em um embate em entender passagens de Jesus, porque na época eu lembro que eu estava até mesmo com o meu sogro, que faz, né, grupos de orações, ele é muito religioso, e eu discutia com ele algumas passagens bíblicas, questionando o porquê que Jesus ensina assim, mas nós, homens, agimos dessa maneira. Se ele está ensinando dessa forma, por que que o mundo então vive dessa outra maneira? E aquilo já foi incomodando a minha mente. Em paralelo a esses questionamentos, eu estava também estudando Napoleão Hill, estudando como mudar a mente, ou seja, estava já voltando para essa parte de olhar para dentro e reconhecer. E aí foi um dos primeiros reconhecimentos, uma das primeiras grandes viragens de chave, que hoje eu vejo que fez parte sim de um grande autoconhecimento, mas na época eu nem percebia que era autoconhecimento que eu estava fazendo. Foi quando eu descobri que não é o mundo que está errado, não é as coisas que não estão do jeito que deveríamos, como a gente costuma pensar, como a nossa mente costuma nos projetar. Somos nós que estamos olhando para o mundo através de um filtro muito pesado, através do filtro da nossa própria mente. Então, tudo está certo, tudo está no seu devido lugar. Somos nós que deixamos nos levar pelos pensamentos, todo pensamento torto realmente, porque são pensamentos criados em uma base de compreensão sobre o que a gente é muito escassa, e dentro desse acúmulo de pensamento a gente só consegue projetar o quê? Dificuldade, falha, erro, que nada deveria ser do jeito que é, e a gente não entende a essência, o porquê que agimos assim, porquê que vivemos num estado de escassez, porquê que vivemos em um estado de não compreensão. E aí eu comecei a compreender que o estado que a gente vive, o estado comum, que a gente vê como comum, é um estado de completa alienação, como já dizia Napoleão Hill. Alienação nada mais é do que a gente estar utilizando o que mais temos de poderoso, que é a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas escolhas. Estamos utilizando todas essas ferramentas com base em uma visão superficial do que somos. E por isso ficamos presos nesse redemoinho, nesses ciclos de prazer e dor. Porque enquanto não buscarmos entender da onde surge o sofrimento humano, por que as pessoas sofrem, e eu não estou falando aqui daquele sofrimento de uma doença ou um sofrimento que realmente todos nós precisamos passar, experimentar, talvez um sofrimento de um luto, ou de uma perda naquele momento, mas por que continuamos nesse sofrimento de sempre precisamos de algo a mais? Ou por que continuamos nesse sofrimento que é um constante estado de ansiedade? Ao menos comigo era assim que eu me sentia. Embora estivesse tudo bem, tudo tranquilo, eu era ansioso por chegar o final de semana e parece que lá ia ter algo que iria me realizar, mas contrapartida, a vontade de chegar lá também deixava esse desconforto que é a ansiedade, que é uma mistura de medo com desejo, com isso aqui não está bom, querendo fugir desse lugar que é o agora. E tudo isso foi, de certo modo, fazendo muito sentido para mim. E aí, quando eu percebi que realmente essa é a jornada de autoconhecimento, e aí vem a grande pergunta, talvez, que você ainda não saiba responder para si e para alguém que questione, né? O que é autoconhecimento? O que é realmente se conhecer? E se conhecer, hoje, no meu ponto de vista, não está nada ligado a você ter mais conhecimentos sobre você. Não está nada ligado a você saber mais coisas sobre você. Não é sobre você descobrir e
muitas vezes, como muitas pessoas fazem ainda hoje, ir no psicólogo e ter lá uma pilha de livros, uma pilha de manuscritos. Ó, agora você é isso aqui, você é isso. Isso é suas crenças, isso é o que você me relatou e eu fiz toda essa análise aqui, agora é tudo isso que você é. Não. Autoconhecimento, ela já é uma palavra que está muito ligada e associada à autoconsciência. Então eu gosto muito de usar o autoconhecimento como autoconsciência. Por quê? Porque autoconsciência é uma palavra que explica um pouco mais o que se trata o verdadeiro autoconhecimento. Porque esse autoconhecimento que eu estou falando, que é o despertar para a presença, o despertar de uma nova consciência, uma consciência que já existe dentro de você, mas que pode estar adormecida, esse autoconhecimento só vem através da autoconsciência, que é você reconhecer os processos involuntários, os processos automáticos, reconhecer suas emoções, seus pensamentos. E veja só, é um reconhecimento, auto-reconhecimento, autoconsciência. Você vai tomar consciência do que está acontecendo aí dentro. E qual o objetivo de todas essas práticas? Eu poderia dizer aqui qual o objetivo de uma meditação. Qual o objetivo mais essencial e mais verdadeiro de uma oração com Deus? Qual o objetivo de muitas práticas, muitos ensinamentos que Jesus ensinou em sua jornada? Qual que é esse objetivo? É você reconhecer que está identificado, está identificada com apenas uma imagem do que você é. Imagem essa que cria um rótulo em torno da sua própria mente e que lhe mostra apenas que você é uma pessoa, que você é esse ego, que você é essa pessoa que possui uma história. Ou seja, tudo que você é para você, na maioria das vezes é o que a gente aprende desde criança, é que tudo que somos a gente extrai do passado, porque o passado nos dá a referência do que somos. E o que somos busca sim a continuidade para o futuro, por isso que estamos sempre projetando o futuro. E a minha virada de chave, ou a grande virada de chave do autoconhecimento que aconteceu na minha vida, e aí foi realmente uma transformação que eu já contei aqui em outros vídeos, uma transformação que quase que mística, foi realmente compreender a essência do tempo, a essência do agora, porque foi através do livro de Eckhart Tolle, chamado Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Aquele livro foi peça-chave na minha vida, porque ao ouvi-lo, algo mudou internamente. E essa mudança foi realmente sair do estado de alienação dos pensamentos para a consciência de presença. Tanto que durante um período ali, realmente eu estava totalmente conectado à presença e para usar a mente era só se realmente eu fosse lembrar de algo muito específico. Foi um momento muito mágico. Porque realmente o estado que a gente vive é um estado antinatural. É um estado que nos desconectou da nossa essência, nos desconectou da presença. E eu já vou explicar mais à frente do que se trata presença, né? De forma muito simples, obviamente, porque ela não é algo que possa dizer através de palavras, mas esse estado de presença, que é um estado de conexão com o agora, com a vida que só acontece também sempre no agora, né? Não a situação de vida. A minha situação de vida também ela acontece no tempo. Ou seja, ontem eu sei o que eu fiz, amanhã eu sei o que eu vou fazer. Isso é o que está ligado ao fazer, ao que está acontecendo na minha realidade. Expandir a consciência, expandir para esse estado de presença, despertar para esse estado, é você ter um alicerce, uma âncora, uma conexão com o agora. Essa conexão lhe guia, lhe dá um novo parâmetro, expande a sua percepção sobre o momento presente, faz você acordar para o que é vida, para além da situação de vida. A maioria das pessoas vive em um estado que a gente chama de comum, mas é um estado disfuncional. Por que é um estado disfuncional? Porque elas estão sempre vivendo as suas vidas com base no passado e buscando o futuro. E no agora elas nunca se sentem completas. E no agora a gente nunca está completo se não estivermos conectados a essa verdade sobre quem a gente é. Esse era, no meu entendimento, e depois dessas grandes viragens de chave, o foco principal dos ensinamentos de Jesus. Jesus queria nos conduzir a Deus. E ele já disse em diversas passagens que ele e o Pai eram um. E que o Pai, e que Deus, e que o reino dos céus
não estava fora, não estava em um local, nem iremos ver de forma ostensiva. O reino de Deus está dentro de nós. Em diversas passagens ele foi enfático nisso. Só que, você concorda comigo que esse entendimento, esse direcionamento ou essas palavras, em um tempo onde a própria religião buscava cada vez mais poder ou cada vez mais manipular o povo, cada vez mais a dependência do povo sobre a religião, porque não era nada mais era do que uma instituição que tinha grande influência, até mesmo politicamente na época. Você concorda que dizer para o povo que o poder estava dentro deles e que eles tinham que buscar por suas próprias forças e descobrir esse poder, isso não geraria nenhum tipo de controle sobre as pessoas, sobre nós? E aqui, eu não estou apenas incriminando a religião. A religião ela tem seu papel fundamental, tem a sua importância, mas desde sempre escondeu a verdade. Desde sempre foi algo criado no falso. E algo que não é criado no falso tende a, com o tempo, se perder. Porque o autoconhecimento, isso já é uma grande expressão, já um clichê no autoconhecimento. O autoconhecimento ele queima tudo que não é verdade. Ele não vai queimar você, porque você, em essência, é essa verdade última, conectada a Deus, ao Pai. Agora, qual que foi a grande distorção durante toda essa história? Porque, obviamente, estamos aqui contando em poucos minutos uma jornada gigantesca, uma grande jornada de desconstrução que você precisa enfrentar, que nós estamos enfrentando a cada dia, que é a desconstrução do ego. E nessa jornada Jesus explicou, e isso está lá na Bíblia ainda, está nas escrituras sagradas, assim como em outras escrituras de outras religiões, essa jornada de retornar para a casa do Pai. Na Bíblia e nas histórias de Jesus, tem a jornada do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que estava, de certo modo, saiu de casa, né? Tinha o filho pródigo que quis a herança do pai. O pai, então, ao reconhecer que ele estava e ele precisava, o pai aqui poderíamos dizer a natureza divina, a inteligência, Deus, como você quiser pensar. E Deus e a natureza divina e a consciência crística nos dá essa possibilidade, embora estejamos inconscientes do que seja todo esse poder. Assim, na história, na parábola, o pai não nega ao filho, dizendo assim, não, você não tem maturidade para receber essa herança. Não. Ele dá a herança para o pai. Ele dá a herança para o filho. E o filho sai pelo mundo, gastando, usufruindo, desperdiçando a herança do pai. E ele usa, e ele sai para as festas e chega até o momento em que ele se vê sem nada. Ele gasta toda a herança do pai, ele se sente escasso, ele já não tem mais com o que utilizar, porque já gastou a herança toda, e chega um momento em que ele cai em si, quando ele está desejando a comida dos porcos. E veja só se não é assim que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente aprendeu a vir para esse mundo, vir para essa realidade, a desejar as coisas, a buscar dinheiro, riqueza, a buscar e a desejar tudo que o mundo vai nos trazer. De forma muito inconsciente, a gente deseja, a gente quer o que o outro tem. E por vezes o que o outro tem, a gente sequer sabe o que está por trás daquilo. Né? Todas as batalhas ou todas as coisas erradas que estão criando muito sofrimento para ele ter aquela visão, aquela imagem, aquela vida que a gente está desejando muitas vezes. E é isso que acontece na parábola. Ele deseja a comida dos porcos. E desejar a comida dos porcos nada mais é do que você desejar algo que não tem valor nenhum, é algo muito nojento. É quando ele cai em si. E ele então coloca o rabinho entre as pernas e retorna para a casa do seu pai. E aí tem a parte ali onde o filho que continuou lá com o pai, trabalhando, mantendo a fazenda, mantendo a casa, vê o filho chegar, avisa o pai, e o pai fica muito feliz e manda matar o melhor novilho para festejar, porque o filho pródigo, o filho que tinha abandonado a casa, retornou. Retornou agora com sabedoria, retornou agora com humildade para ouvir os ensinamentos do pai, para novamente estar conectado ao pai.
Essa é a jornada e essa é mais uma parábola que Jesus conta, porque Jesus conta em parábolas todo esse retorno que a gente tem que fazer à nossa consciência crística que está no nosso interior, justamente porque em outro momento ele foi questionado por seus discípulos: Jesus, por que você sempre está falando por parábolas? E ele respondeu: porque olhando vocês não veem, ouvindo vocês não escutam e nem compreendem, porque o coração de vocês, o coração desse povo está endurecido. Endurecido para quê? Quando a gente fica identificado completamente com a nossa própria mente, quando a gente vive perdido no tempo, que nada mais é você viver do passado, como eu falei, usar só o passado como sua referência, usar o conhecimento que você tem na sua mente só. Ou seja, você está usando só aquilo que para você é real. Essa é uma grande limitação do ser humano. A gente poderia, desde novo, desde criança, assim como uma criança, usar a conexão com o agora, a conexão com a presença, como fonte de guia, fonte de sabedoria, de princípio. A presença e essa consciência, ela é fonte também para nos guiar em nossas decisões. Só que, do contrário, o que a gente faz? A gente se fecha na nossa casinha, a gente constrói a nossa casa na areia, como Jesus nos ensinou, ou como outra parábola que Jesus conta. E essa casa da areia, ela é o quê? É a sua visão que você tem sobre si. Eu sou somente essa pessoa e tudo que eu sei é a única verdade e o que eu sei eu dependo desse meu conhecimento e agora eu acho justo que eu tenho que fazer isso e você não percebe que todas as suas escolhas ou decisões partem de uma base muito superficial sobre a sua própria vida, a sua própria existência. Porque você nunca parou e fez a autoconsciência de reconhecer se aquilo que você sabe, que veio de outras pessoas que lhe ensinaram, ou se aquilo que o mundo lhe ensinou é suficiente para você tomar as suas próprias decisões. Ou sequer você se questiona e pergunta: mas essas são escolhas realmente minhas? Ou eu estou apenas seguindo a manada? Eu estou apenas seguindo mais uma vontade do meu ego, do meu falso eu aqui, dessa visão limitada que eu tenho, que acredita que para ser feliz, para ter paz, para ser bem-sucedido, precisa ter o que o outro tem. E se em nenhum momento da nossa vida a gente faz esse autoquestionamento, a gente vive preso nessa casa feita sobre a areia. O que é a casa feita sobre a areia? É essa visão muito distorcida sobre o que a gente é, que endurece o nosso coração, que constrói uma muralha ao redor do nosso coração. O nosso coração aqui é da nossa consciência, da nossa capacidade de perceber as coisas, de ser mais sensível à vida e não sensível ao ego. Quando a gente está preso nessa casinha, a gente sequer percebe que esse filtro que você está utilizando para ouvir essas palavras, chamado a sua mente, para entender, porque de certo modo a mente ela é um instrumento para entendermos, né? Você entende o que eu estou falando porque você aprendeu através da mente a ouvir essas palavras e a compreender o significado dessas palavras. Mas aí existe um grande detalhe, e é onde as palavras não alcançam. As palavras, assim como essas que eu estou falando, assim como as parábolas que Jesus ensinou, assim como... E é por isso mesmo que Jesus não ensinou através de parábolas apenas, não apenas contando histórias, não apenas fazendo um vídeo como esse. Ele ensinou através da sua própria história, do seu próprio ser, da sua própria jornada, da sua própria vida. Ele foi sacrificado justamente porque ele sabia que ele tinha que ser prova daquilo que ele estava falando. Por isso que ele disse que venceu esse mundo, porque esse mundo para ele, não que ele não valorizasse a vida, a existência, mas ele descobriu o propósito mais profundo do porquê viemos aqui e porquê estamos aqui como seres humanos. Ele descobriu o reino interior que todos nós também podemos e estamos aqui para descobrir. Mas com esse coração endurecido, dificilmente a gente vê o agora como ele é. Dificilmente a gente entende que o próprio Jesus não morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos pecados realmente daqueles que estavam crucificando ele. Por quê? Por que existe essa mudança de entendimento? Porque os nossos pecados, e o maior pecado, o pecado original, digamos assim, já é estarmos separados da nossa essência. O pecado original já é estarmos desconectados da vida e viver apenas com base naquilo que a nossa mente nos diz. Esse estado que a gente chama de comum, que eu estou falando aqui que a humanidade vive,
Eckhart Tolle deu o nome para um estado esquizofrênico. O que é um estado esquizofrênico? Uma pessoa esquizofrênica é que ela vive com uma voz na cabeça e ela conversa com aquela voz na cabeça. Agora, questione-se e observe a si mesmo. Se você não está a todo instante conversando consigo mesmo e com seus próprios pensamentos. E essa voz que, numa pessoa realmente, né, diagnosticada como esquizofrenia, essa voz para a pessoa é muito mais perceptível porque realmente ela sai falando como se estivesse falando com alguém. Mas é percebido ou é estudado, né, os médicos estudam, que ela na verdade ouve uma voz extra ali, como se estivesse ouvindo uma voz na sua cabeça. Todos nós, no estado que a gente vê como comum da humanidade, é um estado esquizofrênico. Porque se não existe silêncio interno na nossa mente, se não existe consciência para você perceber isso aqui é só um pensamento, isso é realidade, nós estamos com o nosso coração endurecido. É nesse momento que a nossa alma ainda está presa. E você pode até acreditar, porque é isso que a mente vai fazer você acreditar, que a sua liberdade está no próximo desejo, a sua felicidade está na próxima realização que você vai alcançar nessa sua vida. Até porque a própria conexão com o ser, essa própria despertar da consciência crística, despertar para o seu verdadeiro eu, para a sua presença, não é uma realização que você acontece no futuro, não é algo que você tem que desejar e que você vai projetar novamente com a sua mente. Essa realização só acontece agora. O que acontece é que pode levar alguns certos agoras, né? Ou seja, um período de tempo, mas é sempre agora que você está vivendo. Você pode levar um certo período de tempo para que essa compreensão aconteça nesse agora. Porque nada acontece no passado, nada acontece no futuro. O futuro e o passado são projeções da nossa mente. E até mesmo para você pensar sobre o passado ou imaginar o futuro, você só faz isso no agora. Não existe outro tempo que você existe. Não existe outro tempo que os seus pensamentos existem. Não existe outro tempo. Você nunca viveu e nunca irá viver. Você só vive. E isso acontece simultaneamente. O tempo e essa percepção que a nossa mente criou do tempo, essa cronologia, né, que a gente acaba chamando a eternidade, como um tempo sem fim, como se existisse algo que não vai para frente toda a vida e você vai viver e não vai ter fim. Não. Eternidade é tempo nenhum. É como se tirasse o tempo da sua vida. Isso é a eternidade. Mas você não precisa, e talvez não é sobre acessar ela no futuro. A eternidade ela já existe no aqui e agora. Esse exato momento, sem um segundo, é o eterno. Esse exato momento é a eternidade. Por isso que talvez as práticas mais conhecidas espirituais para acessarmos essa consciência, para você compreender isso através de experiência, não somente através de palavras como essa, chama-se a meditação. Mas a própria meditação ela não é eficaz se você acredita que o que ela lhe traz de bom somente no momento que você está lá sentado, de olho fechado, em um local tranquilo ou fazendo alguma prática. Embora as práticas elas são, sim, fundamentais, essenciais para você elevar a sua consciência e acessar estados, talvez, aí, alternados de consciência. Mas a grande meditação é você se tornar uma pessoa meditativa. Porque uma coisa mais simples, e olha que eu nunca fui uma pessoa de meditar. Hoje faço algumas práticas de meditação, mas essa compreensão não veio através das práticas, veio através dessa grande virada de chave, né? Desse desabrochar do sofrimento. Por quê? Porque nada mais é, o que acontece na meditação é o seguinte, você para e começa a questionar, a observar e a trazer atenção realmente para o que está passando na sua mente. E não, vem um pensamento agora sobre o carro que eu quero ter, ou o carro que eu tenho, ou sobre a minha família. Não é você entrar naquele pensamento e seguir junto. A meditação nada mais é do que você apenas observar. E pouco a pouco ir criando uma distância entre o que os pensamentos falam e você. Por isso que meditação é algo de você estar ali estático, parado, e perceber que embora você esteja parado, embora você esteja no aqui e agora, a sua mente está sempre entre o passado e o futuro.
distraindo você de si mesmo. E com o passar do tempo, então, nos tornamos também uma pessoa meditativa, que é o quê? Que é todo momento você estar atento ao que a sua mente está dizendo e ao que é real. E você criar essa distância. Com o tempo, o silêncio da própria mente, a quietude da mente, vai lhe mostrar uma nova dimensão de realidade, vai lhe mostrar uma nova consciência. E essa consciência, ela é silenciosa, ela é uma consciência que, assim que acontece essa virada de chave, assim que acontece essa experiência, não vai ser preciso dizer para você que aquilo é sagrado, não vai precisar dizer, porque você vai entender que a própria vida, o próprio agora, a sua própria existência é um grande milagre, é a grande divindade, é o grande Deus tornando-se humano. Então, para o ego parece algo sobrenatural, parece algo muito importante você se conectar à sua essência, a esse despertar. Mas isso é a coisa mais natural, mais comum. Obviamente, por falta de compreensão e por muita distorção, na própria época que Jesus veio trazer esses ensinamentos, ensinar o povo de que existia algo além e que Deus estava com eles e que Deus não era um homem que eles tinham que, de certo modo, né, adorar e simplesmente viver aos pés de Deus, mas descobrir o seu próprio poder e a sua própria bondade e nisso perceber o quanto eles eram livres e o quanto eles podiam viver em bem-aventurança. Mas a maioria daquele povo, e talvez ainda a maioria, né, da humanidade, não, não se abre para isso, não está preparada para ouvir isso. E o que aconteceu na época de Jesus foi realmente a crucificação. E aí tem toda a história de que Jesus morreu por nossos pecados. Mas é uma grande virada de chave você olhar para essa história não através do seu eu personificado, porque a gente vê Deus, vê Jesus apenas como uma pessoa, como um ser separado da gente, somente enquanto a gente nos vê também como pessoa. A partir do momento que você expande a sua percepção, expande a sua consciência, é sobre você perceber, poxa, eu não sou somente essa pessoa, eu não sou somente o Jardel. Sim, aqui você me conhece como Jardel, é essa pessoa, mas somos algo amplamente, infinitamente, ilimitadamente mais. Somos a vida, e somos a expressão de algo que não pode ser convertido em palavras. Por isso que as palavras elas só indicam o caminho. As palavras elas estão sempre direcionando para onde devemos olhar. Mas se a gente para nas palavras, a gente fica preso nesse rótulo, nessas telas mentais, nesses discursos, nessas narrativas que a nossa própria mente cria, que é a narrativa da sua história, que é a narrativa do futuro, que é a narrativa da religião, que é a narrativa do eu personificado. O seu eu mais profundo, a sua essência, é consciência. E consciência nada mais é que é dizer que você é essa inteligência divina, é esse ponto mais impalpável da vida. Porque consciência não tem forma, silêncio não tem forma, espaço não tem forma. E esse estado de não forma é a sua essência. É isso que nos traz a clareza, a tranquilidade, a paz de que não somos apenas o humano que a gente vê. E é isso que liberta, então, até os seres humanos, de viver o sofrimento da morte. Mas embora a única morte que realmente seja real e que realmente nos assusta é a morte psicológica do ego, é a morte da nossa própria mente. Ou daquilo que você acreditava ser. Porque quando acontece essa grande virada de chave, que é uma desconstrução, que é uma morte, você vai percebendo o quanto o que você estava vivendo não era vida. Já era parte da sua morte, que você estava vivendo preso e presa no tempo, no passado, ou vivendo dependendo do futuro, e nunca em paz, completo, satisfeito no aqui e agora. Por isso que, a cada momento que negamos essa evolução espiritual, ou a cada momento que realmente não deixamos o bem que está dentro de nós prevalecer, a cada momento que não percebemos o mal que também somos e que aí acabamos trazendo para o mundo, estamos cometendo o pecado e estamos crucificando e matando também Jesus Cristo, novamente. Ou
né, da forma mais clara agora, matando essa consciência crística, essa consciência que Jesus já alcançou e que queria demonstrar para a gente como a gente também poderia alcançar. Porque ele disse diversas vezes, tudo que ele fazia, nós também poderíamos fazer. Mas sequer temos consciência do que realmente somos. Que dirá ter a santidade, a pureza de Deus, de Jesus, né, que fez Deus, mas de Cristo, que tinha todos aqueles poderes. Então, amanhã, né, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, que antecede a Sexta-feira Santa, mas independente do momento que você está assistindo esse vídeo, ele é sempre válido porque é um vídeo, é um conteúdo atemporal, não está ligado ao tempo. Está realmente direcionando essas palavras, direcionando esse conteúdo, é um conteúdo que lhe conecta ao agora, lhe conecta a essa consciência do agora. Por quê? Porque nada que está sendo dito aqui está sendo dito com base no tempo. Tudo aqui é para lhe conectar à vida e à essência do agora, que não é a sua mente, que é algo que está mais profundo, que é algo que você precisa cada vez mais abrir espaço para ouvir a si mesmo e assim dar espaço para que essa nova consciência venha ao mundo. O livro que eu comentei, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, é o livro de Eckhart Tolle e que me trouxe esse novo mundo, me trouxe essa nova vida. E claro, depois eu passei a estudar os outros livros dele, O Poder do Agora, O Poder do Silêncio, assim como muitos outros livros de espiritualidade que eu estudei e estudo ainda, porque é um caminho sem fim e é o meio que a gente tem hoje, né, de certo modo, muito acessível para conversar com grandes mestres iluminados, grandes mentes que acessaram essa consciência crística, é através dos livros. Embora hoje, né, pela graça dessa tecnologia, tem conteúdos muito valiosos que refletem o que estão nos livros em canais como esse que eu estou trazendo aqui para você, mas aqui eu trago mais um pouco da experiência também que eu tive, né? Porque a minha experiência foi isso. Foi um autoconhecimento sem perceber que eu estava me conhecendo, que eu estava despertando. E quer você aceite, quer você compreenda, quer você avance, busque essa conexão ou não, isso tende a acontecer com todo mundo, com todas as pessoas. E isso está acontecendo em níveis muito maiores. Esse despertar do mundo da forma, esse despertar apenas da visão limitada que você tem sobre si, sobre a sua realidade, essa visão materialista, essa visão fixa e perdida no tempo, apenas em conquistar coisas desse mundo, não que não seja essencial, não que você vai abdicar de todos os seus desejos, não, longe disso, mas que você perca somente um pouco de tempo, ou melhor, ganhe esse pouco de tempo, investindo não só em algo temporal, mas em algo atemporal, algo que é para a sua eternidade, ou algo que vá, no fim das contas, fazer muito mais sentido para você. Tenhamos uma excelente Páscoa, se você está vendo esse vídeo em qualquer outro momento, que tenhamos uma excelente jornada de expansão, de transformação de consciência. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo, que precisa ouvir essas palavras para fazer essa associação. Talvez eu quero trazer até mais aqui no canal, mais vezes, conteúdos fazendo essa ligação, porque para mim foi assim que aconteceu. Então, se aconteceu assim comigo, pode acontecer com você, pode fazer sentido para você também. Porque tudo, absolutamente tudo, é caminho, né? O sofrimento é caminho, o conhecimento é caminho, você buscar desenvolvimento é caminho, você querer mudar a sua realidade é caminho também, porque tudo isso leva a transformar quem você é. Você já é tudo que precisa ser. Precisa apenas acordar para essa essência que já está aí. Precisa tirar esses véus, tirar essas camadas de ilusão que nos mantém presos à própria mente. Se você quer expandir e se você quer dar o próximo passo na sua jornada, clique no link aqui abaixo e com certeza eu vou poder colaborar com você, ou com a consultoria individual, ou com algum curso que esteja aqui ativo e aberto no link abaixo, na descrição aqui desse vídeo. Eu honro e agradeço a sua atenção. Até um próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.